Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amada igreja, Deus venha continue abençoando, porque a vida do servo de Deus sempre está debaixo da bênção de Deus, mesmo quando Ele permite que algum revés aconteça, que alguma situação contrária ela se manifeste, mas o Senhor Ele continua com a sua mão estendida abençoando. Que Deus continue abençoando o seu servo, cantor Josué, e que os irmãos no coração deixe que a misericórdia, a piedade inunde no coração de vocês. Deixe que esse amor piedoso ele haja nessa noite em ajuda ao servo de Deus, aquele que Deus tocar no seu coração para adquirir aquilo que ele está vendendo, justamente para fazer os recursos que ele necessita. Então nós estamos aqui, igreja, querendo que o Espírito de Deus nos sensibilize para essa colaboração. Igreja, nós vamos agora meditar um pouquinho da palavra do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos ceiar. Glória a Deus. Ceiar é algo de fundamental importância e necessidade da vida do crente, lavado e remido ao sangue de Jesus. Ceiar é entrar em comunhão com Deus, é estar em comunhão com Deus, é participar de um alimento que unifica os participantes, de um alimento que todos participam do mesmo, como no padrão, tendo o costume antigo, onde uma ceia de comunhão, o pão estava dentro de uma mesma vasilha e todos tiravam do mesmo local, todos colocavam a mão e tiravam do mesmo local, e ali era a lição, era o símbolo da comunhão de que o pão era o mesmo, a origem era o mesmo, o local era o mesmo, embora membros diferentes estivessem, pessoas diferentes estivessem ali tirando de uma mesma fonte, de uma mesma origem, do mesmo pão, o pão sendo compartilhado com todos. Isso aqui é comunhão, não tem nada a ver com comunismo, não confunda comunismo com comunhão. Comunhão é um relacionamento de amor e uma doutrina de Cristo. Comunismo é a ideologia política implantada pelo diabo e absorvida pelos homens, né? Mas comunhão é algo totalmente vindo dos céus, do amor de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, igreja, em Romanos capítulo número 8, versículo número 35. Romanos 8 e 35. Glória a Deus. Eu prometo ser breve, terminar a Santa Ceia meia-noite, antes que caia alguém da janela e morra. Porque o Senhor não me deu o dom de ressuscitar mortos. Então eu não quero que passe da meia-noite, porque senão alguém vai morrer de sono. Glória a Jesus. Aí assim, se morrer alguém cai. Ainda bem que não tem ninguém pendrado na janela, né? Oh, Deus. Se fosse Paulo, não, mas Paulo tinha ousadia de ir até o amanhecer do dia. Todos se encontraram, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glorifique a Deus entrando. Aleluia, Jesus. Amada igreja, nós vivemos tempos em que muitos cristãos arranjam tantos motivos para se separar do Senhor, para separar-se da presença dele, para se afastar da presença de Deus. Eu sei que alguém diz: pastor, eu não me separei do Senhor, só me separei da igreja. Meu querido, você ainda não entendeu que a igreja é o corpo de Jesus? E se separar da igreja, separou do corpo? Separar da igreja, separa do corpo. E se separar do corpo, separou do cabeça, do corpo, separou de Cristo. Não tem como alguém estar em Cristo sem estar na igreja, porque a igreja é o corpo do Senhor. Mas existem muitas pessoas que arranjam motivo para se separar de Cristo, arranja um motivo, mas não arranja uma justificativa, porque não existe justificativa. Justificativa significa algo justo. Tem alguma coisa justa para nós separar de Deus? Paulo, esse homem, ele já com a sua vida bem balizada, bem estruturada, bem fundamentada na doutrina de Cristo, já tendo se convertido há vários anos. Mas para entender essa declaração de Paulo, esta confissão de Paulo e essa mensagem de desafio aos demais cristãos, a igreja, tanto de sua época, principalmente a igreja em Roma, como também a nós nos dias de hoje, a pergunta é desafiadora. A pergunta é uma pergunta que ele desafia alguém para apresentar um motivo para se afastar, para se separar do amor de Deus. E não tem. Agora, se você olha quem era Paulo antes, o Saulo, ele era um perseguidor de crente, ele era um torturador de crente, ele era um homem odioso de crente, ele era alguém que procurava eliminar a igreja, eliminar os cristãos. Foi aquele que encontrou apoio, encontrou autoridade, encontrou outorga de autoridades superiores a ele, das autoridades religiosas de Israel, do sumo sacerdote de sua época, para pegar crente onde quer que encontrasse e arrastasse preso, para ser levado ao tribunal, e lá ele ser apresentado, e ali ter uma oportunidade de sair solto, livre, mas tinha que negar a Jesus, ou então permanecer preso se não negasse Jesus. Esse Paulo, ele estava tão certo de aprisionar crente, torturar crente, até de ver crente ser morto, que ele não ficou satisfeito em fazer isso só dentro dos limites de Israel. Dentro da Palestina, esse homem queria ir além, e ele pediu e conseguiu autorização para sair fora do território de Israel, para sair da jurisdição de Israel e ir a uma outra terra, ir lá para a Síria, para trazer quem estivesse lá preso, detido, trazer para Jerusalém, para um tribunal, para um sinédrio, e colocar a pessoa ali diante daqueles juízes furiosos, liderado por um sumo sacerdote furioso contra crente, e ver aquelas pessoas ali serem pressionadas a negarem a Cristo, e se não, serem torturadas, serem punidas e aprisionadas por simplesmente estar apegada ao amor de Deus, por simplesmente ter recebido o amor de Deus. E essas pessoas, igrejas, elas eram presas. Havia alguns que negavam, porque alguém pode pensar que não houve quem negasse Jesus ano passado. Alguém pode pensar que naquele início daquela igreja primitiva ninguém negou. Não teve quem negasse, sim. Teve quem temesse a morte e negou, mas houve uma grande maioria que não negaram. Por isso nós estamos aqui, é porque teve quem não negasse. Prefeririam ficar preso, prefeririam ficar ali impedido de ter liberdade,
mas negar a Jesus jamais. E Paulo vai para Damasco. E olha, irmãos, que Damasco tinha muitos crentes. Inclusive tinha um chamado Ananias, e era um dos alvos de Paulo. E Paulo ia lá e ele ia buscar. E aquele Ananias que morava lá em Damasco, um discípulo de Jesus, era um alvo de Paulo. E Paulo ia no caminho. Paulo, irmão, não dava ouvido à pregação de crente. Se ele ouvisse, ele odiava. Se alguém for, ninguém ousava chegar perto de Paulo para falar de Jesus. Ele já sabia de Jesus. Ele foi contemporâneo de Jesus. Mas ele odiava. Vai falar de Jesus. Talvez seja como vai falar para um muçulmano. Talvez seja. Vai falar de Jesus para um muçulmano que vive o mais radical do islamismo. Você corre risco de vida. E assim, irmãos, alguém falar para Paulo era correr risco. O menor risco era de ficar preso, ainda levar uma surra e ficar preso. Ninguém ousava falar para Paulo. Por isso que Jesus entrou em ação. Jesus entra em ação, e quando Jesus entra em ação, ele só se manifesta com sua glória e com sua voz. Saulo, Saulo, por que me persegue? Essa voz foi suficiente para que Paulo caísse, e ao cair já cai convertido, mas cai cego. E ele já pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, que tu persegues. Duro é para ti, ó Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Amados, nessa hora Jesus não mandou Paulo voltar. Jesus não mandou Paulo voltar para Jerusalém, de onde ele saiu com ordem, com carta, com autorização para entrar noutra terra e ser permitido pelo governante de outra terra, e permitido pelo esse governante de outra terra de tirar quem era israelita que estava lá para vir ser punido na terra de Israel. Amados, o que é que Jesus disse para Paulo? Paulo, continua a tua viagem, vai para Damasco, entra em Damasco. Quando chegar em Damasco, tu procura uma rua de nome direita. Quando tu entrar na rua chamada direita, tu procura um varão chamado Simão e tu se hospeda lá. E Paulo vai. E Paulo agora vai. Ele agora vai para lá e ele vai para essa casa. A Bíblia diz que quando ele chega lá, Paulo já sai do local decidido a jejuar. E Paulo já sai dali com a decisão de jejuar no caminho de Damasco. E ele entra em Damasco já no jejum. Quando ele entra na casa de Simão, ele está jejuando. E agora ele começa a orar, ele se prostra, vai orar, ele vai conversar com o Senhor que ele encontrou no caminho de Damasco. O mesmo Senhor que se pregava e ele sabia, o mesmo Senhor que ele soube que morreu crucificado em Jerusalém, aquele mesmo Senhor que ele odiava, o Senhor daqueles crentes que pregavam e que ele odiava, o Senhor de um homem que ele deu o aval e passou a ser advogado de defesa daqueles que assassinaram Estevão, o Senhor daquele Estevão, que Paulo deu o aval aos seus assassinos, que Paulo se colocou à disposição como advogado para defender, e que Paulo defendeu os assassinos de Estevão, aquele Senhor de Estevão, que Paulo viu ele se curvando, recebendo pauladas e pedradas, com uma sentença absurda, arbitrária, que os judeus não podiam mais praticar na época, porque estavam debaixo da jurisdição e das leis romanas, e ninguém poderia matar alguém com uma pena de morte se não houvesse o aval romano. E para matar Estevão não teve aval romano. Eles praticaram arbitrariedade, mas praticaram, e Paulo sabia que era arbitrariedade, e Paulo deu aval. Paulo estava tão furioso contra crente que ele aceitava até a injustiça ser praticada. Mas esse Paulo não viu aquele Estevão curvar-se e ali orar, morrendo apedrejado, e ainda olhar para o céu e dizer: veja os céus abertos, Jesus está de pé me esperando. E esse Estevão dizer para Jesus: Senhor, perdoa os seus pecados, perdoa os meus assassinos, perdoa essa multidão furiosa contra mim, não me imputa o pecado contra eles que estão praticando hoje. Paulo viu aquilo, mas aquilo não comoveu a Paulo. Agora, Jesus só em manifestar o resplendor da sua glória e a sua voz foi suficiente para um homem se curvar.
cair, o homem se prostrar, se converter e ele levar. Agora imagine para você, para mim não é difícil, não é Paulo ser convertido, porque Jesus converteu direto. Para mim não difícil foi Ananias ir até lá. A dificuldade é Ananias ir até lá, porque ele era o alvo de Paulo. E o Senhor agora diz: Ananias, Saulo de Tarso está lá na rua direita, está na casa de Simão, vai lá, meu filho, vai lá e ora por ele. Eu já fiz o maior milagre, Ananias. Ananias se perturbou. Senhor, esse homem procura acreditar no canto. E eu sabia que ele vinha para o lado de cá, Senhor. E ele está aqui. O Senhor quer que eu vá lá, porque ele agora é para mim um vaso escolhido. Ele agora vai saber o quanto deve padecer por amor, por amor, por amor. Amém. Vai lá e ora por ele, porque ele está cego e ele vai ser curado pela oração tua. E assim Ananias foi, orou, Paulo foi curado. E Paulo foi batizado nas águas. E Paulo foi batizado no Espírito Santo. Aí dali surge o maior de todos os pregadores abaixo de Cristo. Amados, esse Paulo, com o passar do tempo, ele experimentou tudo aquilo que Jesus falou, o profeta que Jesus falou para Ananias: ele vai padecer por meu amor. E Paulo padeceu. Paulo, irmãos, ele foi punido, ele foi sentenciado com surra 4 vezes. 4 vezes ele recebeu uma punição de autoridades. 4 vezes ele levou 4 quarentenas de açoites. 4 vezes ele foi punido só porque ele pregava o evangelho. Mas ele punia porque alguém também era cristão. Paulo, ele passou dificuldades financeiras. Paulo enfrentou dificuldades até para se alimentar em dados momentos. Paulo, ele enfrentou perseguições no seu ministério. Paulo, ele, amados irmãos, foi surrado uma vez, ele estando aprisionado injusta e ilegalmente. E mesmo preso, todo arrebentado, estava adorando ao Senhor e fazendo milagres. E pregando o amor de Deus, como foi no caso lá de Filipos, quando o carcereiro com toda a sua família foi salva, foi liberta do pecado, com uma mensagem de Paulo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Paulo sofreu naufrágios algumas vezes, e uma delas não era para ter sobrado vida nenhuma, porque o navio não sobrou nada. Mas Paulo foi livre, e aqueles por quem ele intercedeu, todos foram livres. Amados, esse Paulo viveu na sua pele todo tipo de adversidade, todo tipo de perseguição, todo tipo de ódio. Mas ele não pagava ódio com ódio, ele pagava o ódio que recebia com amor. Esse Paulo, amados irmãos, todo experimentado nessa situação, durante a sua vida ministerial, ele poderia, quando começou a primeira perseguição, quando começou o primeiro sofrimento, ele poderia ter desistido: eu vou voltar para a minha posição, eu sou importante, sou autoridade, tenho prestígio, tenho condição financeira, tinha condição financeira, tinha toda a cobertura das maiores autoridades de Israel, tinha estado, não sofria nada de ninguém me ameaçava. Eu não era ameaçado por ninguém me desafiava. Por que eu estou sofrendo? Aceitar Jesus para sofrer, para padecer? Não, irmãos, ele não pensou assim, porque Paulo, ele estava vivendo, experimentando algo que ele nunca encontrou em canto nenhum. Paulo estava gozando de uma amizade que ele nunca gozou com ninguém, nem com seus pais, que deram o melhor que puderam para ele. Os pais dele que deram toda a condição dele se formar e ser um dos maiores juristas, ser um dos maiores teólogos de Israel, e de ter o maior estado, a maior posição dentro da elite religiosa. Mas Paulo estava gozando de uma intimidade que nunca ninguém lhe deu, de
uma confiança que nunca ninguém lhe deu. Paulo estava gozando de uma paz que nunca encontrou em canto nenhum. Paulo estava regozijando do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todas as adversidades, as perseguições, os maltratos, as dificuldades para conseguir alimento, muitas vezes dificuldade para adquirir roupa, passando apertado, tendo que usar uma mesma roupa por várias vezes, por não ter outra para repor, muitas vezes não ter alimento, tem que ficar com fome por alguns dias, porque não tinha quem lhe desse. Outra vez precisando ele trabalhar, produzir algumas tendas para vender e adquirir dinheiro para sustentar o seu ministério, os seus companheiros. Mas ele estava focado num compromisso por meio do amor divino. Essas coisas nunca fizeram ele desejar se afastar da presença do Senhor. Muito pelo contrário, quanto mais pressão, quanto mais perseguição, mas ele se prostrava aos pés do Senhor. Senhor, estou necessitando de ti. Vinha a dificuldade, vinha as ameaças. Senhor, estou precisando de ti, Jesus. Vinha a necessidade, ele corria para os pés do Senhor. Senhor, estou precisando de ti. Alguém pode dizer, pastor, mas Paulo fazia oração em alguns outros cantos, ele fazia na igreja também. Ele era fundador da igreja e junto com os crentes não convertidos, ele vivia uma vida de comunhão, de santidade e de dedicação ao Senhor. Ele era exemplo para aqueles que ele ganhava, para aquelas crianças que nasciam na sua pregação. Ele era exemplo de dedicação, de consagração, de oração, de estudo da palavra, de comunhão com Deus. Ele era esse exemplo. E nada lhe separou do amor de Deus. Agora, irmãos, depois de muitos anos já com uma maturidade, Paulo ele fala para a igreja de Roma. Paulo ele fala para aquela igreja, uma igreja também que está abalada, que está sacudida, uma igreja que está debaixo de ameaças. Ele fala para aquela igreja: olha, quem que pode nos separar do amor de Deus? Aí Paulo cita aqui uma relação de situações que para muitos é motivo, e Paulo desafia, e Paulo faz com que alguém tome consciência: será que é motivo mesmo? E ele começa a tribulação, igreja. Quem é que não se atribula? Todo ser humano do planeta se atribula, e tem pessoas que vivem atribuladas a vida toda. Crente também se atribula, e tem crente que passa tempo demais atribulado. A tribulação jamais ela vai ser impedida de chegar, mas ela não pode ganhar espaço e não pode ganhar tempo demais na nossa vida. A tribulação ela não pode permanecer tempo demais. Uma real tribulação, para muitos serve a tribulação separa de Jesus. Para Paulo não. O homem foi muito atribulado. A angústia, amados, a angústia é um sentimento de tristeza fora da normalidade. A angústia é um sentimento de tristeza que o ser humano ele não consegue resistir, e a sua vida fica desinteressada e desencadeia tantos problemas psíquicos, de ordem psíquica na vida da pessoa e de ordem emocional, a ponto de levar muitas pessoas ao isolamento de todos e até a desistir de viver, a tirar suas próprias vidas. Mas Paulo diz: isso não é motivo de me separar do amor de Deus, porque ele viveu essa angústia. Paulo ainda desafia: será a perseguição? Quem mais foi perseguido do que Paulo? A perseguição não me separou do amor de Deus. A fome ele enfrentou. A fome não me separou do amor de Deus. A nudez, a dificuldade interrompa. E muitas vezes tem que ficar com roupas surradas, roupas envelhecidas, de tanto tempo de usar as mesmas e não poder repor. Mas Paulo diz: essas coisas não me separaram do amor de Deus. E ele continua: o perigo
Ele enfrentava perigo todo dia, o dia todo. Ele era alguém que todos os dias era procurado, que emboscada era armada contra ele diariamente. Separado do amor de Deus? Não. A espada é a morte. A morte nos separaria do amor de Deus? Não. Amados, a morte na vida ninguém tem como é o Senhor. Em vez de ela se tornar um agente de juízo, em vez de se tornar um agente de juízo, se torna um agente de traslado. Simples, na vida do crente. Na vida do ímpio, a morte é um agente de juízo, de punição. Na vida do crente fiel, a morte é apenas um agente de traslado, de transportar alguém daqui que está na angústia do mundo, nas aflições do mundo, para o descanso eterno. Mas Paulo diz: nós, principalmente em sua época, que era mais terrível a perseguição, que era mais brutal, ele diz: nós estamos numa condição de ovelha que é levada para o matadouro. Não é nem a ovelha que é levada para o tosqueador, porque a ovelha que é levada para o tosqueador, ela só vai perder a proteção que ela tem para se proteger do frio, que é a sua lã. Ela vai ficar vulnerável aos tempos frios e aos tempos quentes, porque a proteção que ela precisa para o corpo é a lã. Vai ser tirada apenas a lã, mas ela volta viva. Vai sofrer alguns dias até a lã crescer, mas ela vai continuar viva. Mas Paulo está falando que ele, na época dele, ele não era uma ovelha que era levada para ser tosqueada, para tirar a lã. Não, era uma ovelha que era levada para o matadouro, para ser executado. O alvo era pegar ele e executar, pôr fim à sua vida. Mas Paulo já estava com a sua vida garantida para viver até o tempo que ele cumprisse o ministério dele. Ninguém ia tirar a vida de Paulo antes de tempo. Mas Paulo está se aproximando do tempo em que o Senhor poria fim ao seu ministério aqui na terra. E aqui Paulo ele lança para os crentes uma relação de situações que alguém até apresenta como motivo. Para ele não foi motivo, e ele diz: para nós também não deve ser motivo. Mas ele vai muito além. A partir do versículo número 38, ele diz o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem profundidade, e nem alguma criatura nos pode separar do amor de Deus. Agora ele coloca no plural: nos pode. Ele agora não está mais no singular, ele agora coloca no plural: nada pode nos separar do amor de Deus. Igreja, essas coisas não separam o crente do amor de Deus. O crente que está ligado ao amor de Deus, que está em comunhão com Deus, por meio de Cristo Jesus, andando no caminho de Jesus, andando na doutrina de Jesus, andando no mandamento de Jesus, sendo fiel, jamais terá rompimento com o amor de Deus. A morte não rompe o amor com Deus. A perseguição não rompe, mas nenhum anjo tem capacidade de romper o nosso relacionamento amoroso com Deus. Nem os demônios e nem os governantes maus podem romper a nossa comunhão com Deus. E ele ainda vai longe: nenhuma criatura. Agora podem pensar qualquer outro tipo de criatura, qualquer outro tipo de ser criado que você considere terrível, assombrador, não pode separar do amor de Deus. Irmãos, e por que muitas pessoas se separam se nada pode separar? Só tem um que pode nos separar do amor de Deus: é você mesmo. Eu sou o único que posso romper a minha comunhão com Deus, porque eu fiz uma comunhão pessoal e particular e única com o Senhor. Não foi meu pai que fez, não foi minha mãe que fez, não foi minha esposa que fez, não foram meus filhos que fizeram, não foi o pastor que fez. O meu relacionamento de comunhão com o Senhor Jesus fui eu que fiz. Foi entre eu e ele e eu. Só que quando foi feito esse acordo, quando foi feita essa aliança, ele me incluiu na igreja dele, ele me agregou à igreja dele, ele me colocou como membro do seu corpo, e dali ele caminhou.
Pronto, ninguém me tira você daqui. Você tem a minha marca, você está no meu corpo, mas porém permanece fiel a mim, porque senão rompe o amor. Igreja, quando as pessoas saem, se desligam, e quando eu falo desligar, não é simplesmente aquela pessoa que foi para o mundão, se depravou de novo, não. Pessoas que deixam de se congregar, pessoas que se afastam da congregação, pessoas que se desligam da comunhão, tanto com a igreja como com o Senhor. Ah, pastor, eu estou bem com Deus e não está bem com os irmãos. Que negócio é esse? De onde é que se arranjou essa doutrina? Essa doutrina das trevas, essa doutrina do inferno, essa doutrina do maligno. Quem não está bem com a igreja não está bem com o Senhor em canto nenhum. E as pessoas arranjam todos os motivos para sair da igreja. Todos os motivos. Um é porque o pastor só prega contra ela. Outro é porque a irmã faz acepção de mim. Outra é porque eu não gosto da minha líder de senhora. Outra é porque eu não gosto do meu líder moçada. Outra é porque eu não gosto do músico, eu não gosto daquele tocador, eu não gosto daquele presbítero, eu não gosto daquele diácono, eu não gosto do porteiro. O porteiro me aborreceu, o porteiro me chateou, o porteiro me ofendeu. Para com essa bobagem, acorda enquanto é tempo. Jesus está voltando. Preste atenção no que está acontecendo, igreja. As pessoas do mundo estão amando o mundo com mais intensidade ainda. As pessoas do mundo nunca amaram tanto o mundo como estão amando agora. Aí você só quer ver um sinal na igreja? Não, você tem que ver um sinal no mundo que Jesus está voltando. Alguém só quer ver um sinal na igreja, o ensinamento do amor em quase todos. Irmãos, eu não quero esse sinal para mim não. Eu não quero estar no meio de quase todos. Eu quero estar no meio do remanescente que permanece amando. O amor aceso, a chama viva. Mas as pessoas estão amando o mundo de uma forma extraordinária, de uma forma tão vermelha, de uma forma tão, eu diria, dedicada. E isso está envolvendo a igreja. Tem muito crente amando demais, amando além do limite, amando demais, se dedica demais às coisas naturais e não se dedica às espirituais. Há tempo e propósito para tudo. Se tem tempo para você se dedicar à sua vida natural, tem que ter tempo para se dedicar à espiritual. Se tem tempo para um trabalho natural, tem que ter tempo para um trabalho espiritual. Se tem tempo para conversar com amigos não crentes, tem que ter tempo para conversar com os crentes. Se tem tempo para ficar na escola o dia todo, tem que ter tempo para estar na igreja. Por que está trocando? Por que está valorizando mais o natural? Por que o espiritual fica de lado? Porque o diabo enganou, fazendo alguém entender. Jesus me entende, ele me entende que eu sou fraco. É fraco para Jesus, mas é bem forte para os interesses carnal. Calma, para aí. Para com isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, quando nos inunda, ninguém pode arrancar, ninguém pode tirar, ninguém pode romper, ninguém pode interromper. Só nem Jesus interrompe. Nem Jesus interrompe. Só tem um entre Deus e o homem que pode romper o relacionamento. É o homem. Porque o Senhor, Ele não é um Deus de se arrepender. Deus não é um Deus de se arrepender. Se Ele te amou e não cobrou nada de você. Um dom, e o único dom incondicional que existe é o dom do amor. Deus amou. Ele não me pediu nada para Ele me amar. Ele me amou quando eu ainda nem conhecia Ele. E alguns aqui Deus amou quando você vivia de mantelado, quando você vivia com o coração aí cheio de maldade, cheio de idolatria, cheio de pecaminosidade. Deus já te amava.
Ele não cobrou nada para te amar. Ele não exigiu condição nenhuma para te amar. Ele te amou, continua te amando e vai te amar. Ele não rompe. Mas os benefícios do amor podem parar de fluir na vida de alguém se alguém romper com Deus. Então nada nos separará. Nada, 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 nada. Para com essa mania de sua fraqueza, não ter mais interesse pelas coisas de Deus e ficar culpando alguém e os outros, a igreja. Ainda ontem, irmãos, eu fiz um demônio espernear ali. Crente desviado, cheio de apontamento, de acusação. Chegou com um elogio. Primeiramente elogiando que eu era um homem de Deus, que era um homem que eu respeitava. Mas começou a fazer apontamento e eu peguei ele pelo pé. Depois fui chegando pelas pitacas. E se ele demorasse, eu ia no pescoço dele. Mas isso não era literal. Isso é apenas, irmãos, uma metáfora. Querendo culpar a igreja porque ele estava viciado, meu querido. E querendo que alguém trouxesse ele para Jesus. Você sabe o caminho. Você já conheceu a verdade há algum tempo. Você só vive se reconciliando, se desviando. Você sabe como chegar. Você sabe como chegar. Ninguém pode te trazer mais. Fizeram isso quando você não conhecia o caminho. Te colocaram no caminho. Você viveu o caminho, se desviou. Você é que escolhe se desviar. Pastor, você não conhece qual é a vida. Eu digo, eu conheço. Eu também sou humano. E também estou no mesmo mundo que você está. As mesmas tentações que você sofreu e que caiu, eu sofri e não caí nelas. Se você usa droga, bebe cachaça, eu nunca usei droga, nunca bebi cachaça. Tive também sem conseguir frequentar a igreja, apesar de não estar na elevação do mundo, mas eu sabia que estava errado. Mas nem por isso eu fui cair na elevação por causa de princípios que ainda restavam no coração. Eu digo para ele, você é responsável pelo seu erro, você é responsável pelo seu desvio, você é responsável pelo rompimento da ligação com Deus. Você é o culpado, não culpe ninguém. E ele foi ficando por ali, aí se calou. Eu digo, você está esperando de ouvir de mim o que você quer ouvir? Você sabe que você vai ouvir o que é correto. Mas a igreja, você pensa que a igreja aí está ontem, um culto abençoado aqui. Olha, um culto de criança, quer apontar a igreja? Eu digo, a igreja está adorando a Deus, meu filho. Você está aqui apontando, cometendo pecado. Enquanto esse povo está aí dentro do templo, está adorando a Deus, agradando a Deus, você está aqui irritando o coração de Deus. Eu digo, toma cuidado, para que a ira de Deus não passe no limite sobre você. Como um cãozinho que bota o rabo dentro das pernas, vai embora, se calma, vai embora, né, irmãos? Irmãos, aí fica às vezes algum crente, irmão, alimentando e dando apoio àqueles que dão o coração para o diabo. Irmãos, jamais vou dar apoio a quem dá o coração para o diabo, quem empresta a boca para o diabo falar. Ele vai ser chamado a atenção, vai ser repreendido. Jamais vou dar apoio a quem fica acusando a igreja, acusando os irmãos, acusando o pastor. Não vou dar apoio a esse tipo de gente, porque estão emprestando a boca para o diabo. Jamais vou dar apoio a quem quer, irmãos, atacar a igreja e se defender, culpando a igreja da sua fraqueza. Não, a verdade é que se chegar a aprender dizer que é o responsável, que é o culpado. Assim, igreja, o crente que deixa de frequentar a igreja, a culpa é dele. A culpa é dele. O crente que não tem ânimo de vir para a igreja, a culpa é dele. O crente que não tem interesse em se envolver com a obra de Deus, a culpa é dele. O crente que não tem sede de estar em comunhão com os outros e até se preocupar com os outros, a culpa é dele. E esse tipo de crente, irmãos, não faz nenhum benefício para ninguém, não visita ninguém, não procura saber como ninguém está, mas quando ele está padecendo, ele fica cobrando a igreja, fica cobrando o pastor, fica culpando todo mundo, ninguém veio visitar, vai continuar sem ninguém te visitar, tu vai morrer. Vai morrer. Crente rebelde, irmãos, não é para dar colher de chá para ele, não. Muito pelo contrário. Crente rebelde é para dar vara. Vara. Consolo é para crente que está em perseguição.
que está em situação difícil pelas circunstâncias, mas não é por seus atos nem por sua vontade. Grande rebelde, irmãos, ele já está acendendo a ira de Deus acima do que estava antes. Quando ele se afastou, quando se rebela, fica com os irmãos. Fala para ele a verdade, faz ele ouvir a verdade, não tenha medo. Porque o crente rebelde tem um negócio de alterar a voz. Quando você quer começar a conversar com ele, quer começar a fazer ele se convencer de que ele quem está errado, ele quer alterar a voz, quer ficar machão. Quer ficar machão e tem crente se acovado. Quando eu estou falando que eu estou falando de homem, e as irmãs que gostam de ir em busca das fracas, já encontrou que as fracas não estão nada fracas. Então muito é arrogante. Muito arrogante. Desafiando, afrontando, fala a verdade na cara dela. Fala a verdade na cara dele. Cala a boca do inimigo. Não deixa o inimigo acusar aqueles que estão na frente de Deus, não, igreja. Não deixa. Não deixa. Ninguém na minha frente acusa quem está em comunhão com Deus. Eu fico calado. E não é só crente dessa igreja, não. Se tiver em comunhão com Deus, mesmo com pouca força, mas se tiver em comunhão com Deus, mesmo se arrastando, mas está em comunhão com Deus, aí que um crente rebelde não vai querer acusar e eu deixar, não deixa. O crente rebelde vai sair, irmãos. Ele pode sair revoltado, mas ele vai sair. Uma vez eu estava daqui, se ele morresse, eu era o culpado. Ele disse: se eu morrer daqui, você é o culpado. Cara, todo endemoniado, não possuído, né? Endemoniado em termos de ser influenciado. E se eu vou me meter debaixo do carro, eu digo: tu vai para o inferno na mesma hora. Espera passar o primeiro aí, se mete, tu vai para o inferno na mesma hora. Ele quis esperar passar o carro, hein? Que não, ele estava aqui na frente, estava perturbado. Eu vou embora, mas se eu morrer desse jeito, você vai ser culpado. Eu digo: eu vou descansar em paz, eu vou dormir hoje em paz. Amados, ninguém vai me intimidar, ninguém vai me embaraçar, ninguém com suposta piedade ou com suposto elogio vai mudar a minha forma de ser e minha posição. Viver a verdade de Deus na igreja. Não passa a mão em cabeça de rebelde. Mete a vara nele. Mete a vara nele. Que ele vai parar de acusar. Agora, se você ficar passando mal os fuzil no rebelde, irmão, tu está alimentando uma cobra jararaca. Tu está alimentando a serpente para te engolir, Eva. Daí uma coisa que eu não faço. E ninguém anda perdendo o crente por causa disso. E eu ouvindo, e eu sabendo que alguém anda falando mal dos outros aqui, eu sabendo que o fato é verdade, aí eu vou chamar o falador. Vou conversar com o falador. Porque às vezes a pessoa não é rebelde, mas deixou um ressentimento tomar conta e fica ali alfinetando os outros. Aí eu estou tomando conhecimento, eu vou chamar a atenção. Conversar amorosamente, porque não é rebelde. Mas se for rebelde, ele vai receber vara. Irmãos, Deus me deu um cajado, mas com o cajado ele me deu vara. Sabia? Eu sou um pastor que uso o cajado, mas eu uso a vara. O cajado é de resgate, tá? É de resgate, você vai resgatar alguém que está, não porque quis, mas por uma negligência, por uma fraqueza. Mas nós vamos resgatar. O cajadozinho, aquele que tem a curva assim, vai resgatar. Tudo caiu aqui no pedregal, num abismo, numa cova. Você vai lá e puxa por ali, e tira lá de dentro, joga, traz para fora e vai cuidar. Agora a vara não é aquela para mim, que é uma para mim. Pelo longo. E a vara é boa. Quem quer se consertar é boa, porque Davi diz que a tua vara e o teu cajado me consola. Amém.
para que nós possamos aqui ler a palavra do Senhor.